É muita pretensão a minha me comparar com ele, mas se eu fosse o Lula. Olha só, um monte de gente está dizendo que o que está acontecendo agora no Congresso Nacional é o início de um grande golpe. Eu ouvi o deputado Ottoni de Paula, ex-bolsonarista, dizer isso, a senadora Soraya Tronic, outra ex-bolsonarista, e alguns analistas da política brasileira. Parece que o clima é de bandidagem no poder legislativo. Mas o que choca mais não é nem a possibilidade de um golpe, e sim o motivo dele. Estão dizendo que o Congresso, a direita bolsonarista mais especificamente, está infeliz com a liberdade que o Lula deu para a Polícia Federal. Eles estão vislumbrando, com medo, a possibilidade de irem presos pelos crimes que eles têm cometido. Eles não querem parar seus crimes, eles querem parar a justiça. Desvio de verbas parlamentares, desvios de emendas, corrupção, fraudes do Banco Master, participação nos desvios do INSS, voos em jatinhos de donos de betes aos paraísos fiscais. Gente, os crimes, as suspeitas, as práticas imorais são inúmeras entre eles. Quando o Lula foi preso, foi para eles não serem. Foi para criar uma indignação contra uma pessoa, enquanto eles todos se escondiam em suas covardias. Ottoni de Paula comentou que estão preparando o mesmo que fizeram com a Dilma, um impeachment. Pois bem, gente, o Lula tem 80 anos de idade. Se for reeleito agora, será seu último mandato e já tem a honra manchada até hoje pela Lava Jato e pela imprensa para muita gente mal informada ou mau caráter. Então, se eu fosse ele, eu não teria nada a perder. Eu, no lugar do Lula, na atual conjuntura, com lei inconstitucional para libertar bandidos, com reprovação de Jorge Messias para o STF, eu não só daria liberdade, como eu daria uma ordem à Polícia Federal. Corram, façam serão, trabalhem de madrugada, feriado, sábado, domingo, todos serão legalmente remunerados por isso. Já tem provas suficientes? Peçam prisão. Façam busca e apreensão surpresa nas casas e nos gabinetes desses parlamentares, qualquer um deles. Desmontem essa organização criminosa que se instalou no legislativo e acabem logo com isso. Se há chance de darem um golpe, para que esperar? Negociar com criminosos, tentar impedir a lei de ser cumprida e a justiça de trabalhar? Isso só atrasa ainda mais o processo de desenvolvimento do país. Se Lula determinar tudo isso em ano de eleição, a chance dele se manter e ser reeleito é enorme e ainda permite ao povo fazer a limpeza no Congresso como nunca aconteceu antes. Faz o povo finalmente compreender o significado de direita e do bolsonarismo no Brasil. Mostra que o povo foi enganado e abriu as portas para eles. Mostra como a maioria está ligada ao crime, ao tráfico, corrupções, roubos, peculatos, homicídios, perseguições, agressões, chantagens. Eu não teria nada a perder, nem mesmo a esperar, para começar agora essa faxina. O Lula não tem, nem nunca teve, nenhum desses parlamentares e dos setores que os apoiam a favor da construção de um Brasil melhor. Tudo que eles aprovaram até agora foi na base da chantagem, em troca de muito dinheiro público desviado e de proteção contra a lei. O Lula precisa compreender que o que ele tem é o povo. E se ele fizer isso pelo povo, até muita gente que não está com ele ainda vai ficar. E mais, o Lula não tem tempo para mostrar mais trabalho na vida pública, em defesa de um país melhor, de uma mudança estrutural. E se fazendo tudo isso ele ainda sofresse um golpe, qual seria o problema? Estaria tudo escancarado. A sociedade poderia perder a sua liberdade, a estabilidade mínima, o seu poder na presidência, porque de qualquer forma isso tudo vai acontecer, cedo ou tarde, se esse Congresso não for desmascarado. Mas o povo ganharia conhecimento. Seria jogada luz sobre os verdadeiros criminosos desse país como nunca se viu. E a imprensa teria que reconhecer em vida a importância que Lula tem para esse país. Se eu fosse o Lula... Provavelmente estamos caminhando para a última eleição que a esquerda vai ganhar, tá? A última eleição que o Lula vai ganhar. É isso. A esquerda está há 20 anos no poder. Essa é a opinião de muitos. Mas essa pessoa não sabe que o Brasil tem 526 anos. E que 506 anos foi governado pela direita. Mas os últimos 20 anos o PT acabou com o Brasil. Qual é o Brasil que a esquerda acabou? O Brasil que a criança morria de desnutrição? O Brasil que o povo do Nordeste morria de fome? Que era esquecido? O Brasil que o pobre comprava 100 ml de óleo? 100 gramas de açúcar? Que comia carne só se ele matasse um passarinho no mato?
que a maior conquista do pobre era uma bicicleta chamada Monarch? Que não tinha uma carroça para buscar ele para estudar? É esse Brasil que a esquerda acabou? Que tinha que andar 7, 8 quilômetros, 10 quilômetros para estudar? Que só podia estudar até a quinta série? Foi esse Brasil que a esquerda acabou? Por que eu falo que vai ser a última que a esquerda vai ganhar? Porque quem elegeu a esquerda foi gente que sofreu tudo isso que eu falei. Ia trabalhar 20 quilômetros, ia estudar a 15 quilômetros de pé, porque não tinha uma carroça que a extrema-direita dava. Entendeu? Que cresceu comendo maxixe, comendo abóbora, e se acostumou a comer essas comidas, porque carne era extremamente raro, que não podia comer. Onde a criança morria de fome, onde o nordestino passava fome, era esquecido lá na miséria, onde o pobre nunca jamais ia sonhar em ter um carro, uma moto, ia sonhar em estudar, ia sonhar em ter o filho formado. Era um sistema montado para que eles fossem sempre ricos e nós fôssemos sempre pobres. Para que eles fossem deputados, prefeitos, vereadores, etc. E nós, servente, pedreiro, jardineiro, roçador de pasto, peão de roça. Foi o Brasil das oportunidades. Foi criado. Foi esse Brasil que a esquerda acabou. Só que por que vai ser a última? Porque essa geração de agora, ela não passou por isso. Essa geração de agora não sentiu na pele. Essa geração de agora não sabe. Entendeu? Não conhece. A geração que acorda de manhã tem um Free Fire para jogar. Acorda de manhã tem um cafezinho para tomar. Tem um ônibus escolar que busca ele na porta da escola. Que recebe R$200 só para estudar. E nem isso eles querem. Não se interessa em saber nem a história do próprio país. Pergunte em que ano os portugueses chegaram aqui. Não sabe. Porque não conhece a história do Brasil. Aí acredita que o Nordeste é uma região menos estruturada por causa de voto. Porque foi a região mais escravizada do Brasil. Então, vamos aproveitar aí, porque está chegando ao fim. Porque essa geraçãozinha que não estuda vai colocar a elite no poder de novo. E quando eles estão no poder, o povo sofre. Hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Para quem não sabe de quem se trata, essa figura aí é Romeu Zema, atual pré-candidato à República e ex-governador do estado de Minas. Inclusive, enquanto estava sob a sua direção, Minas Gerais enfrentou um desastre climático gravíssimo e Romeu Zema não soube prevenir e nem geriu o que acontecia. Mas agora ele se mostra muito preocupado com a flexibilização do trabalho infantil. Por quê? Porque criança não tem poder político, não vota, não financia campanha, mas pode virar mão de obra barata. No auge de sua genialidade, Romeu Zema cita o exemplo dos Estados Unidos. Algum filme que ele assistiu vendo crianças de maneira tão fofinha entregando jornais na porta de casa. Sabe aqueles filmes que a gente vê na sessão da tarde? De crianças fazendo bazar de garagem ou limonada para vender? Só que na vida real, o trabalho infantil joga essas crianças em tráficos, canaviais, carvoarias, exploração doméstica. Só que isso não é um problema para Romeu Zema, porque isso só atinge o filho do pobre. O filho da elite vai continuar podendo fazer os seus cursos de idioma, os seus intercâmbios, as suas aulas de esporte. Então, para ele está tudo bem, porque a base da pirâmide vai manter o privilégio da elite funcionando. A partir dessa fala, Zema criminaliza o cuidado e o consenso civilizatório mundial que já existe em relação ao quanto que crianças e adolescentes são vulneráveis. Existem estudos que comprovam que crianças que trabalham são afastadas do ciclo escolar e também perpetuam o ciclo da pobreza em suas famílias. Mas Zema insiste em querer que as crianças trabalhem para que o Estado não precise trabalhar por elas. Ele não está nem aí para esse papinho de aprendizagem, de trabalho que dignifica. O que ele quer é uma nova geração tão exausta, tão empenhada em sobreviver, que não tenha tempo de questionar por que o topo da pirâmide é tão confortável. O que ele quer é uma nova geração que comece a trabalhar ainda mais cedo para sustentar esse privilégio enquanto o país retrocede. Você já ouviu falar da síndrome do pobre de direita? É quando o pobre começa a defender os interesses dos ricos, mesmo sendo pobre. Vou te dar um exemplo. Teve gente que comprou casa, comprou carro, entrou na faculdade. Tudo isso nos governos do Lula. Mas hoje, essa mesma pessoa acha que virou elite,
começa a defender política contra pobre, contra direito trabalhista, contra investimento social, contra o Bolsa Família. E tem mais. A elite de verdade não vê essa pessoa como igual. Para eles, continua sendo pobre. Só que agora um pobre defendendo os ricos. E isso tem nome: Síndrome do Pobre de Direita. E agora eu te pergunto, como alguém que continua pobre acha que virou elite? Enquanto defende políticas contra pobre? Isso faz sentido para você? Se você concorda ou discorda, comenta aqui. Mas comenta mesmo. Eu quero ver a opinião de vocês. E compartilha esse vídeo, porque esse debate precisa acontecer no Brasil. Você pensa que foi fácil aprovar o ProUni? Não foi fácil. Não foi fácil porque dentro da própria universidade tinha gente que falava: o governo está gastando dinheiro ajudando a universidade privada, está privatizando a educação. A gente não estava ajudando a universidade privada. A gente estava trocando uma dívida que elas tinham com o governo por bolsa de estudo para as pessoas da periferia desse país ter acesso à universidade. Você pensa que foi fácil aprovar as cotas para o nosso povo afrodescendente? Você pensa que não tinha muito preconceito, a ponto de se tentar criar uma rivalidade que a gente estava tirando uma pessoa loira para colocar um negro? Não. A ideia não era tirar um loiro para colocar um negro. A ideia era a gente dar oportunidade a pessoas que foram execradas durante os 350 anos desse país, era dar a eles a oportunidade de começar a ter a chance. É por isso que nós criamos a lei de cotas, para garantir que eles pudessem disputar uma vaga. Afinal de contas, quando a gente é colonizado, é muito difícil ser descolonizado, porque a cultura está impregnada no nosso cérebro. Então, tentar fazer esse país ser diferente, e nós precisamos desfazer essa coisa da gente se confrontar sempre de que o mais pobre é pobre porque ele gosta. Quem é que gosta de ser pobre? Quem é que gosta de se vestir mal? Quem é que gosta de comer mal? Todo mundo quer ter a melhor coisa para si, para sua família. Todo mundo quer viver bem. Quem é que gosta de ganhar pouco, gente? Então o que nós estamos tentando fazer é mudar essa coisa nesse país para criar um outro padrão de civilização. Vitória, grande vitória hoje, patriotas. Aprovamos um projeto para diminuir a pena do capitão. Líder de facção, estuprador e assassino também vai poder sair mais cedo. Mas isso não é problema nosso, patriotas. Isso é problema de quem anda na rua de a pé. É para quem anda de ônibus. A gente que é patriota e rico anda de carrão. Fora Lula, fora PT. Agora eleger o 01 do Flávio Bolsonaro, entregar o Brasil pro Trump, fazer esse monte de trabalhador nojento que vota na gente se aposentar com 80 anos e também vão acabar com essas coisas de esquerdista aí de 13º e férias. Chega! Comemora, patriota, comemora que a vitória é nossa.